Esse é o seu pratinho? É. Ah, senhora, beijo.
Boa noite a todos. I think a few people are having issues logging in. Please stand by as I help them out. Thank you. Desculpa, queridos. Claudinha já vai entrar já. Boa noite. It's okay, Benny. Vocês podem me ouvir? Yes. Sim. Muito sim. bem. Sejamos todos bem-vindos ao Espaço de Jesus. Estou um pouquinho atrasada aqui, deixa eu pegar os meus livrinhos. Quem que poderia começar com a prece de abertura, por favor? Vê se pode pôr no mute, amor. Sim, ponho. Desculpa. Graças, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia de hoje. Pedimos a ajuda dos nossos espíritos guias, mundo espiritual, familiares e amigos, para que estão sempre nos acompanhando e poder nos ajudar
nessa aula de hoje para reter as informações da aula. Queremos pedir permissão para dar início ao nosso grupo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Leãozinho. Alguém tem alguma pergunta ou alguma consulta da semana passada? Ótimo. Então, vamos começar com este pequeno, grande capítulo, Cessação do Sofrimento. E tem uma leitura inicial que diz assim: o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédio. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, ou seja, com o Cristo crucificado. Carl Gustav Jung, Letters, Princeton University Press, 1973. Capítulo 4, então, cessação do sofrimento. Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos, e raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, só se concretizará se a terapia extirpar as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Desde que o mau uso da razão o origina, é indispensável agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. Vamos meditar nisto aqui. É muito natural nós pensarmos que a dor física é física, porque se manifesta no físico. É muito escândalo aqui para vocês com eles, porque eles brincam e não vão parar. Se for o caso, eu preciso ir para o meu escritório. Como é que fica para vocês? Para mim, tudo bem, amor. Tá bom, Ok. Tá bom? tudo bem. Ok, então tá. É porque uma farra aqui e tanto. O que origina a dor? A dor é originada pela má administração da oportunidade redentora. Isso traz consequências. Pode ser uma dor moral, pode ser uma dor física, pode ser uma dor espiritual, no caso das influências muito perniciosas, chegando inclusive às obsessões. Mas seja lá como for, seja lá qual for o plano no qual ela vai se manifestar, a dor é sempre a razão, ou seja, o raciocínio mal aplicado. Quando nós cismamos em ser modelos do Adão número 1, que era: esquece Deus, eu vou fazer a minha. E isso, logicamente, não atende à planificação redentora de ninguém. Então, claro, é a mesma coisa que nós dirigirmos o carro na contramão. Não vai dar certo. Então, entendamos que a dor se manifesta no plano tangível, mas não se origina no plano tangível. Por que nós estamos trabalhando isto? Porque ninguém aqui quer sofrer. Porque nós fomos fadados para a felicidade, gostamos da felicidade. A saúde física, mental e espiritual são modalidades de felicidade. Então, é para isso que nós fazemos de tudo. A gente se exercita, caminha, tenta comer o melhor possível, descansa.
se cuida, suplementa com vitaminas e minerais, faz coisas que nos acalmam internamente, meditação, oração, participação no centro espírita. Fazemos de tudo para materializar, para concretar, atingir, melhor dito, essa felicidade. Então, qual é o nêmesis da felicidade? Qual é o oposto da felicidade? O sofrimento. Então, quando nós sofremos, no desespero, muitas vezes na rebeldia, na raiva, inclusive contra Deus, como se o problema fosse dele, nós, desesperados, procuramos soluções rapidinhas. E em muitos casos, elas podem trazer alívio. Elas podem comprar um tempo. Mas nós não podemos depender de nada disso para fazer cessar o sofrimento, porque, para tanto, nós precisamos ir nas origens do problema. Então, para falarmos em termos ainda mais concretos, quais características que eu ainda tenho são as responsáveis pelo sofrimento que está me atingindo no momento? Ou seja, voltamos ao autoconhecimento. Se fazer essas perguntas. De cuja resposta depende a nossa felicidade, literalmente. Porque enquanto nós justificarmos, negarmos, terceirizarmos as coisas que nos causam sofrimento, o sofrimento vai continuar. Estamos assinando embaixo para mais sofrimento ainda. Mas nós não vamos fazer isso neste grupo aqui, porque este grupo aqui tem luz demasiada para se conformar com uma proposta capenga que nem essa. Nós queremos resolver. E, para tanto, precisamos ir às nascentes do problema. Vamos ver, então. Perguntas, comentários, alguém tem? Inclusive quando a gente não se dá bem na vida. Porque você pode ir a dizer, eu tenho uma saúde física fantástica, mas os meus relacionamentos não valem nada. Opa! Então aí, qual critério de seleção eu estou utilizando para trazer pessoas para a minha vida que vão dar lugar a relacionamentos problemáticos ou geradores de sofrimento? De que parte doentia de mim está aprovando atrair essa pessoa à minha vida? Quais as minhas verdadeiras motivações para eu fazer as escolhas que eu faço? O que estou querendo fazer? O que estou querendo conseguir? Às vezes é difícil fazer esse exercício de seleção, com miras a diminuir o sofrimento que continuamos a criar para nós mesmos. Por quê? Porque isso implica uma mudança na nossa maneira de gestionar a nossa vida. Normalmente, nós não temos o hábito de refletir. E com isto não queremos dizer virarmos um Buda, sentarmos aí 3 meses para decidir se nós vamos querer o café com leite ou sem leite. Não. Mas, pelo menos, criar um espaço, por pequeno, por módico, modesto que seja, para nós podermos avaliar isto aqui que eu estou querendo fazer. Essa pessoa com a qual eu estou querendo me vincular. Esse relacionamento que eu estou querendo forjar. Essa viagem que eu estou pensando em fazer. Essa compra, essa mudança, essa decisão, e qualquer coisa que seja. E vem de onde? E se eu não estou conseguindo ver de onde que vem dentro de mim, o que eu estou querendo conseguir? Eu estou fugindo de alguma situação com a qual eu não quero lidar? Eu quero atrair alguém que parece que tem características para cuidar de mim, para eu
delinquir na minha responsabilidade de cuidar de mim mesma? Será um interesse econômico? Será a luxúria? Será que eu vou me sentir menos velha se os meus amigos tivessem 30 anos? Nós precisamos fazer essas perguntas. E vocês dirão, a Claudinha, está parecendo um interrogatório. Não está parecendo. É um interrogatório. Mas você está sendo gente fina, porque não é um interrogatório para outro. É um interrogatório para você. Porque se você chegar na conclusão que as motivações para fazer A, B ou C não são boas, mesmo que A, B ou C em si mesma sejam escolhas neutras, porque todos os fatos são neutros. Na realidade, tudo na vida é neutro. O que faz uma coisa positiva ou negativa para o nosso caminho de redenção são as consequências que isso vai gerar. Então, esse interrogatório vai salvar a nossa sanidade mental, sem exagero. Quando eu puder exercer a autocrítica, isso não significa que eu vou ser brutal, que eu vou me esbofetear, que eu vou não comer por 3 dias porque eu não mereço. Aqueles são todos delírios neurológicos, não tem nada a ver com nada. Eu estou aqui de olhos abertos, finalmente, para olhar o meu próprio desempenho, para que, através de perguntas honestas, eu possa atingir as motivações para eu fazer as coisas que eu faço. E nessas motivações, eu vou encontrar revelado um monte de aspectos de mim. Alguns que vão me fazer sentir bem, outros muito bem, e outros que vão me fazer dizer: opa, é isso aí. Isso aí não parece escolha de um parceiro para nós sermos iguais, não. Isso aí mais parece que eu estou procurando um Santa Claus para parar de trabalhar ou qualquer outra coisa. Esses dados são muito valiosos. Tem pessoas que vão para a terapia durante muitos anos e não chegam nessas fontes de informações. Por quê? Porque, a depender das diferentes modalidades, das infinitas maneiras de terapia, em alguns casos vamos falar de mamãe, de papai, da nossa primeira infância, características da nossa cultura. E, claro, tudo aporta informação e são dados, às vezes, interessantes, quando não valiosos. Mas rara vez vão no cerne da questão. O cerne da questão, o que tem a chave do cofre é: qual é a minha motivação para fazer isto, ou continuar fazendo isto, ou não fazê-lo? Mas eu preciso dessas informações. Senão, sem elas, vou estar permanentemente divorciada da minha realidade profunda, o que vai prolongar o meu sofrimento indefinidamente. Por isso que Joana diz, não dá para brincar. O sofrimento é uma ferramenta da vida, a serviço da vida, para assistir e propulsar a evolução dos filhos de Deus. Então, sofrimento é aviso, é alarme, é material de trabalho. Está nos dizendo que alguma coisa não está certa. Lá vamos nós para ver o que é que não está certo, para depois identificar e organizar uma estratégia para, hey, não, compõe, para resolver ou dissolver qualquer um. Ok? Perguntas, comentários?
Exemplos? Alguém quer um exemplo? Gostaria de oferecer um exemplo? Ok. Nos reinos irracionais, ou seja, animal, nos quais o sofrimento resulta do fenômeno evolutivo, através do desgaste natural das formas, por desestruturação das moléculas e células, o concurso do amor humano atenua-lhe a Dobby, I said nobody. Good boy. Atenua-lhe a intensidade, alterando o campo e proporcionando-lhe motivo de equilíbrio ou saúde. Saúde é equilíbrio e equilíbrio é saúde. Por isso ela fala equilíbrio ou saúde. O homem que pensa é responsável pela preservação da vida, que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com sua preservação e cuidados. São as ações respondendo pelos seus efeitos. A fim de que se possa cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adredemente planejado. Acabamos de falar disto. Vamos ler de novo. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, não mascarar, atenuar, cessar, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, ou seja, eu assumo a responsabilidade pelo meu sofrimento. O meu sofrimento é resultado das minhas escolhas. Muitas vezes a escolha tem a ver com eu permanecer do jeito que eu estou, sem me dignar a trabalhar para modificar o panorama interno para melhor. Isto é forte. Isto é muito forte. Capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adredemente planejado, ou seja, trabalhá-las com uma estratégia. Quando eu me observo falando de um certo jeito, agindo de um certo jeito, escolhendo algumas coisas, pensando os mesmos pensamentos, alimentando certos sentimentos que eu carrego há anos. O que eu estou fazendo é, estou alimentando os leões para eles me devorarem. E eles vão me devorar porque são leões. Então, isto nos remete a uma pequena grande frase do Emmanuel quando fala as situações que nos prejudicam são as nossas convidadas. Precisamos aceitar isto. Porque se não aceitarmos isto, só podemos esperar pela prolongação intermina do status quo. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo
ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior, quando diminuem os fatores afligentes. Uma sede de comprometimento parece assaltar o indivíduo imaturo, que parte para futuras situações penosas. Complicando os parcos recursos de que dispõe. Desse modo, a duração do sofrimento muito contribui para uma correta avaliação dos atos a que ele se deve entregar. Sim? Perguntas, comentários? Isto aqui é essencial, nos entendermos. Porque se origina no primitivismo pessoal. Pensamentos e ações reprocháveis induzem-no a uma existência infeliz, da qual se liberta somente quando se resolve por escalar a montanha do esforço direcionado para a evolução, a serenidade, a harmonia, trabalhando os metais grosseiros da individualidade e moldando-os no calor do sacrifício. Por que ela fala isso? Porque muitíssimas vezes nós sofremos horrivelmente para nos forçar a sermos aceitos a partir dos padrões externos da sociedade na qual reencarnamos no momento. Mas os nossos desejos internos, as nossas aspirações de elevação, o desejo de sermos livres, de não nos importarmos com o que outras pessoas estão achando de nós, pensando da nossa roupa, da nossa aparência, de qualquer coisa, nos torna escravos. E quem aqui já conhece um escravo contente? Escravo contente? Não existe. Aguenta, porque não tem jeito, é escravo. Mas acontece que, no caso, em tela, nós somos escravos por opção. Ai, como assim? Não faz sentido. Quem vai optar ser escravo? Nós. Na sociedade moderna, onde as informações chegam até nós à velocidade da luz, nos dizendo o que é um corpo bonito, o que é uma casa bem decorada, o que é um carro invejável, o que é um salário que impressiona, o que é... E aí nós abandonamos o próprio projeto, a nossa realidade interna fica negligenciada, desatendida, esquálida, enquanto que estamos por aí correndo, tentando mostrar para o mundo, olha, já consegui a casa, olha, já consegui o carro, olha, já consegui o corpo, olha, já consegui os silicones, olha, já consegui a roupa, olha, já passei 2 verões na Grécia. Tudo isso tem um preço, ok? Ninguém pode amar a 2 mestres. Isto é um fato. Mas os mestres não têm que estar necessariamente fora. Os mestres estão dentro também. Eu escolho eu ou eu escolho os outros? Eu quero me realizar interiormente ou eu vou regalar a minha vida para eles, baterem palmas, achando isto ou aquilo, o que não vai fazer a mais mínima diferença para mim. Muito pelo contrário, vai me fazer sentir que eu estou numa situação de escravatura, onde eu preciso escolher entre
a autorrealização ou a aprovação dos outros. Porque não dá para se fazer as duas coisas. Isto pressupõe que nós precisamos reaprender a viver. Porque crescemos numa sociedade que nos diz que a gente tem que ser educado, que temos que causar uma boa impressão. E sim, claro, é bom ser bom educado e causar uma boa impressão, mas não vivermos para isso, causarmos uma boa impressão, porque não estamos aí tentando causar uma má impressão. Mas esperar que todo mundo vai aprovar da nossa forma de ser, isso não existe. Nem Jesus conseguiu, e nem um Cristo planetário foi aprovado por todo mundo. Então, isso aqui é material para pensar, porque o sofrimento é uma realidade na vida da maioria de todos nós. E nem sempre temos sabido lidar com ele com proveito, para fazer de tripas coração, como a gente fala nos nossos países, ou converter desafios existenciais em triunfos pessoais, como diz a nossa Joana. Sem esse, não há elevação moral, bem compreensão das finalidades da existência terrena. Esculpidas na consciência, as leis divinas propelem a realização do bem que jaz em germe. A demora pela definição é resultado de um período normal para o amadurecimento, que faculta eleger o que deve daquilo que não convém realizar. Então, essa proposta que acaba de fazer, ela entende que leva tempo, porque enquanto ainda somos psicologicamente imaturos e espiritualmente por extensão, vamos sofrer as consequências do sofrimento sem saber como lidar com isso. Mas à medida que nós vamos sofrendo, vamos passando por diferentes experiências, e esse passo pelas diferentes experiências vai nos proporcionar maturidade. E essa maturidade que eventualmente vai nos levar até esse ponto onde vamos compreender que o sofrimento não é um inimigo, que o sofrimento é material de trabalho. E esse trabalho é para nós fazermos. A cura de uma enfermidade impõe a extinção das suas causas. Alguém que haja sido mordido ou picado por uma áspide ou um inseto venenoso deve, de início, bloquear, mediante garrote, a expansão do tóxico para combatê-lo depois. Diante de uma pessoa que foi atingida por uma seta envenenada, recomenda a antiga sabedoria hindu arrancar-se-lhe a flecha primeiro, para depois tomar-se outra providência qualquer. As setas morais venenosas, cravadas no cerne da alma, enquanto não sejam retiradas, continuam resistindo aos antídotos aplicados nos seus danos, por prosseguirem contaminando suas vítimas. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem um futuro bem-estar a que se está fadado. Porque cada vez que nós empregamos o algodão e o álcool da responsabilidade na chaga do sofrimento, nós vamos elevando o nosso chão. Então, com um chão cada vez mais acima, é lógico que a qualidade e o fator de agrado da nossa experiência só vai subir. Só vai subir.
porque estamos construindo o nosso prédio, começando lá no porão, quando fomos ao encontro dos motivos dos nossos sofrimentos. Esses sofrimentos é a mesma coisa que podridão da madeira num prédio construído de madeira. Está lá embaixo. Sempre vai criar problemas. Precisamos ir lá embaixo, fazer uma avaliação, identificar todas as madeiras podres, cortar a podridão, substituir por madeira sana, e aí esse prédio vai ser fortíssimo e vai aguentar os andares que nós quisermos colocar lá em cima dele. No caso da evolução, seria um número infinito de andares, porque a evolução é infinita. E a plenitude também. Veja o que espera pela nossa frente. Então, vamos trabalhar, vamos resolver esses probleminhas aí, para que a nossa trajetória evolutiva seja cada vez mais suave, mais agradável, mais cheia de alegria e de beleza. Em vez de contas para pagar, problema para resolver, pendências para... Já passamos muito tempo em todas essas coisas. Já é hora de levanta-te e anda, segundo Jesus. Educar a mente, disciplinando a vontade, construir o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis. Perdão, eu li isso 2 vezes, perdão. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável, por ser esse sentimento gerador de valores responsáveis para a felicidade humana. O amor dulcifica o ser e incita-o a atitudes edificantes da vida. Mediante a sua vigência, pensa-se antes de tomar-se decisões, viu? Voltamos para isso. Pensar, nos perguntarmos, por que estou fazendo isto? Qual é a motivação? O que estou querendo trazer para mim? Energia. Ok. Mediante a sua vigência, pensa-se antes de tomar-se decisões, considerando-se quais as que são mais compatíveis com a ética e os anseios do próprio coração, não do coração da vizinha, não do coração da minha sogra, não do coração da minha prima, não dos corações lá nas social media, meu próprio coração. Porque só ele que pode me dar a autorrealização, mais ninguém. Jamais desejando para o seu próximo o que não se gostaria de experimentar, assumem-se compromissos de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma para si ou para outros. A própria lucidez gerada pelo amor induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas, por consequência, para si mesmo. Agora você imagina, qual seria o único requisito que justificaria que uma pessoa esteja qualificada para não perdoar? Batata quente número 1. Qual seria? Vamos pensar. Cláudia, faz a pergunta de novo. Qual seria o único requisito que faria que uma pessoa tivesse o direito, a autoridade moral para
não perdoar? Eu acho que não tem, né? Porque todo mundo vê o cisco no olho do outro, não vê a trave no seu próprio. Todo mundo tem seus erros, suas fraquezas para poder julgar alguém. Eu acho que não teria. É besteira. Você está certa, realmente não teria, porque o único requisito seria a perfeição. Alguém é perfeito, então não erra nunca, não faz mal a ninguém. Só Deus teria direito para não perdoar, porque é o único, soberanamente e infinitamente perfeito, e Ele perdoa todo mundo constantemente. Então, como é que nós não vamos perdoar os outros e a nós mesmos? Se somos aprendizes da arte do bem viver, qual aprendiz que vai acertar todas? Qual o aprendiz que não vai errar um cálculo? Qual o aprendiz que vai que não vai se arrepender de ter feito isso ou não feito, dito ou não dito? O fato de nós sermos aprendizes nos coloca numa posição de absoluta relatividade, o que pareça uma loucura. Mas nós somos absolutamente relativos, ou seja, a única coisa absoluta a respeito de nós todos é a relatividade. A relatividade do bem que fazemos, pensamos, sentimos. Às vezes a gente se esforça até o infinito, com o calendário escrevendo tudo, e mesmo assim alguma coisa fugiu. Uma data escrevemos errado. O horário era AM, a gente colocou PM, porque quando a gente fez aquela notinha, já eram as 2 da manhã. Então, senso do humor, um pouco de senso do humor, e dizer, poxa, aí eu fiz engano. Sem drama, sem problema. Não é um problema, é uma situação natural, é de se esperar. Seremos nós a exceção à regra do resto da humanidade? Numa humanidade composta por absolutamente relativos, nós vamos ser os únicos absolutamente absolutos? Não, porque se nós pensássemos isso, já estaríamos equivocados, porque esse é um pensamento arrogante, além de ser um disparate, é um pensamento arrogante. Então, se somos arrogantes, não somos perfeitos. Então, se não somos perfeitos, não somos absolutos. Estou brincando com essas palavras aqui para tentar chegar até vocês que a gente é relativa, mesmo com as nossas melhores intenções. Então, se nós podemos errar, deixa que os outros podem errar também, aceita. E você dirá, mas muitas vezes não é que eles estão errando, eles fizeram por maldade. Olha, e a maldade não é uma doença. Quem faz uma maldade é porque está doente. Quem não está doente, quem não está em conflito com a vida, não faz maldade. Emocional, econômica, política, não faz maldade. Então, como não perdoar alguém que está enfermo, doente, claramente mais doente ainda do que nós? Porque nós sofremos por causa das nossas imperfeições que nós ainda não purificamos. Quem faz, mas não fazemos o mal. Sofremos aquilo que ainda não transcendimos. Mas quem faz o mal, ainda de sofrer por tudo aquilo que ainda não transcendeu,
Está lá no porão da coisa, porque ainda acha bom fazer o mal. E Emmanuel nos diz que quem se afasta de Jesus através das suas más ações dá as costas à própria alma, está em contra da própria alma. Imagina uma situação pior do que essa. Eu confesso, eu não consigo pensar numa situação pior do que essa. Eu viver de maneira de estar em contra da minha própria alma. Olha, mas nem encarnado, nem desencarnado, não tem situação pior. Quem faz o mal está justamente nessa situação. Então, quem somos nós, absolutamente relativos, para não perdoar alguém que está ainda pior do que nós? Quando Deus, que é perfeito, perdoa nós e todo mundo 500 vezes por segundo. Quando nós entendemos isto visceralmente, nós perdemos peso. Muito peso. O nosso espírito perde peso. Fica mais leve. Vá pela vida mais solto. Ai, meu chefe, ele é o que ele é. Mas eu não vou lhe dar poder para estragar o meu processo de autorrealização. Ele não tem acesso a isso. O meu marido não é necessariamente a criatura dos meus sonhos igual. A minha mulher é uma coisa que eu mal consigo aturar igual. Tem coragem de carregar o peso que te carrega. Agora, no que respeita aos nossos próprios sofrimentos, talvez não é tão fácil sair de um casamento por motivos XY. Não é tão fácil trocar de trabalho, também por motivos XY. Mas nós sim podemos observar, sincerar com as nossas motivações para desenterrar um monte de informação valiosíssima ao nosso respeito, para que nos observemos com calma em que situações nós estamos que não mais nos convém estar. E vamos drenando aos pouquinhos esse pântano. Com calma, sem aquela pretensão maniática de sermos Cristos de aqui a 3 meses, porque não vai acontecer. Também qual é a ideia? Mas pelo menos já poderemos drenar essas pústulas, esses focos infecciosos dentro de nós que criam pressão, mau cheiro, desconforto, inchaço. Não podemos mexer o braço ou a perna. Vamos drenar todas essas pústulas aí. Fazendo esse trabalhinho de autoobservação. O que eu quero com essa amizade? Essa amizade reflete bem em mim, porque ela ou ele é uma pessoa importante? E se não fosse, eu estaria nessa amizade? Não, porque então não tem mais nada do que isso. É o brilho que me dá a luz da posição social ou financeira dele ou dela. Então, isso não é honesto. É um pântano de desonestidade que nós temos nos mesmos, dentro de nós. Vamos drenar. Vamos deixar essa pessoa ir. E se um dia ela vir e perguntar, por que você não me chama, não está
Aí vamos ser honestos de novo e vamos dizer, olha, escuta, eu estou analisando muitos aspectos da minha vida, tantos quantos eu consigo analisar, e um desses aspectos são as minhas vinculações, e eu cheguei na conclusão que a minha vinculação com você não é uma coisa espontânea. Ah, como assim? Bom, era uma vinculação interesseira. Como você me fala uma coisa dessa? Mas você me perguntou. Eu não fiz por mal. Realmente, eu não tinha reparado. Mas agora que eu reparo, e se eu não te falar a verdade, não seria justo para você, porque agora eu sei. Mas então o que fazia que você quisesse ser a minha amiga? O seu prestígio, a sua inteligência, a sua relevância social, ou você é bonita ou bonito, e eu quero que as pessoas achem que eu devo ser muito inteligente, muito cool, porque tem gente bonita, amiga minha, o que seja. Come clean. Come clean. Quando a gente tem alguma coisa na pele, não estamos aí apertando tudo para tirar aquela coisa da nossa pele? Sim, claro. E está errado? Não, e também faz. Mas se eu tenho esse cuidado com a minha epiderme, não vou ter esse cuidado com o meu espírito eterno? Vou ser honesta. Isso vai me fazer muito bem. Ok, se a pessoa se ofender, porque tem quem que se ofende com a verdade. Mas aí nós já não temos nada a ver. Porque nós honramos ele ou ela, a pessoa, com a nossa verdade. Nós não falamos que somos os sábios do planeta, nada disso. Estamos examinando a nossa vida, chegamos nessa conclusão e precisamos agora encarar a coisa com a verdade. Se alguém vai se ofender com a verdade, tem direito, mas nós não podemos fazer nada. E assim com tudo. Ah, mas o que nós vamos falar? A verdade. O que nós vamos fazer? O que é certo. Mas e se eu não gostar de muitas coisas que eu vejo em mim, faz uma listinha. Por ordem de prioridade. Na minha lista, e eu acabei ficando sem papel, nas prioridades é começar a falar de um jeito mais doce. O meu jeito não é doce. O meu jeito é combativo. Eu tenho uma convicção que faz de mim um tanque Sherman. Mas para muitas pessoas, aquilo é, oh meu Deus. Pois é, Geo, é isso mesmo. Oh meu Deus. E muitas pessoas acham que eu sou uma neonazi. E vai que tem razão. Pelo meu delivery, pelo meu jeito de falar. Então, vocês vão me ouvir muito até eu conseguir a maestria desse o meu aspecto. Falar assim! E depois falar assim. E depois falar... Hey, hey, hey! Hey! Oh! Aí eu precisei da fera, porque são animais. Mas, com os animais humanos, eu quero que meu tom seja um pouquinho, porque então se a minha voz é mais fraquinha, é menos ameaçadora, que não tem o intuito de ser ameaçador, eu quero falar claro, mas na minha febre por falar claro, e esclarecer e resolver de uma vez por todas. Muitas pessoas ficam... E eu não quero, porque não é a intenção. Então, agora estou com a voz de gente boa, né, de novo. Mas eu esqueço, porque o hábito é grande,
Então aí vocês vão ver que a minha voz vai subir e vai descer e vai para frente e vai para trás, mas eu prometo a vocês que eu vou me corrigir tantas vezes até que vocês só vão lembrar uma só voz, uma só tom de voz minha, e esse aqui. Porque é essa a minha escolha. Você pode dizer as mesmas coisas, com os mesmos argumentos, sem uma entrega de tigre de bengala. Então, eu preciso trabalhar nisso. É só isso? Não. Ficou faltando papel, já falei. Tudo bem que era uma folha só, mas uma folha tem muitas linhas. Faltou papel. Mas eu achei que o mais importante era educar a minha modulação de voz, o meu jeito de falar. Está me dando um trabalho. Mas não me interessa, porque estou no caminho certo. Esse é o caminho certo para todos nós. Para todos nós. Precisamos drenar os nossos pântanos. Eu confesso os meus porque me faz bem. Porque tudo que nós mantemos no segredo, no escuro, aquilo nos controla. Nos escraviza. Mas quando nós podemos falar das coisas, claro, eu tenho muitíssimo carinho e respeito por todos vocês. Eu não vou falar as minhas coisas num Starbucks para todo mundo me ouvir. Nós vamos escolher com quem nós falamos, porque nem todo mundo merece confiança e nós não podemos fazer depósitos de aspectos nossos sensitivos com pessoas se nós achamos que aqueles um dia vão usar aquilo na nossa contra, ou vão divulgar e vão nos envergonhar com outras pessoas que não nos conhecem, não têm contexto. Então, claro, sempre com bom senso, né? Senso comum, que lamentavelmente para nós é o menos comum de todos os sensos, os sentidos, mas o sentido comum, não com o sentido comum. Falar é terapêutico. Dizer a verdade não tem nada mais terapêutico do que dizer a verdade. Não utilizando a verdade, que é um diamante, para jogar na cara de ninguém, porque então, mesmo se alguém joga um diamante na minha face, vai me quebrar o nariz, mesmo que era um diamante. Então, né, envolvemos um veludinho, mas oferecemos o diamante da verdade. Quem não sabe o que fazer com a verdade, aí já não é a nossa jurisdição. Nós não podemos fazer nada porque isso já tem a ver com o universo interno dessa pessoa. E acreditem, quando a espiritualidade maior elucida que cada indivíduo, dentro ou fora do corpo, é um universo em si mesmo. Perguntas, comentários, dissensões. Vamos continuar então? Quanto tempo nós temos? Olha, não temos mais tempo. Meu Deus. Acabou. Bom, então tá. Posso fazer a oração? Devorinha, tô louca para esperar. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, como sempre, agradecemos nossa reunião semanal, onde paramos para aprender e aplicar lições imensuráveis. Hoje, no livro Plenitude, iniciamos o capítulo Cessação de Sofrimentos e constatamos que o nosso sofrimento termina quando descobrimos o que o causou e extirpamos de nós mesmos. Basta aplicar o amor para conosco e nosso irmão, que tudo fluirá perfeitamente. Estamos acostumados a tratamentos paliativos e vamos, dessa forma, jogando o nosso lixo para debaixo do tapete.
que despertemos e iniciemos nossa limpeza profunda. Que não nos queixemos como vítimas, uma vez que fomos nós mesmos os causadores. Que aceitemos esse processo justo de crescimento. Pedimos, Pai, lucidez constante, para não nos deixarmos levar por emoções negativas e que possamos disciplinar nosso pensamento cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meu amor. Obrigada em nome de todos nós. Obrigada a você, meu Uhum. Desculpem o atraso. Eu esqueci que hoje era terça-feira, Jura? porque aqui foi Labor Day. Ah, Então aquilo desarranjou o meu calendário mental total. Eu estava na segunda-feira hoje mentalmente, então por isso peço mil desculpas. Se Deus quiser, não voltará a acontecer. que isso. Foi pouquinho atraso. Nada a ver. Obrigada. Aconteceu a mesma coisa comigo ontem, Não é, pelo Geo? feriado. Uhum. De fato, antes de começar a reunião, eu enviei um texto para minha irmã, para a Jeguaí, e falei, você pode conversar? Eram 7h30. Aí o Leo ligou. E eu digo, oi, Leozinho, tudo bem? Ele estava na lua total. E o Leo falou, está todo mundo esperando. E eu sem saber, porque eu estou no trabalho, e quando ela falou assim, eu pensava, mas será que é para eu fazer comentários pelo chat? Achei aquilo estranho. Eu achei que você estava dizendo que você não podia bater um papo comigo. Ah, tá. Não, eu não podia Porque eu bater queria papo com bater um você. papo Eu com não você. podia fazer. Em nenhuma das hipóteses, mas infelizmente eu enfiei o pé na jaca aqui. Vou ter que voltar amanhã de manhã bem cedo para Tá. começar tudo de novo. Geo. Mas é isso, né? Eu tentei. É como você falou, a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Não tem Como é que outro era? jeito. Reconhece a Essa queda e e não não desanima. desanima. Levanta, Levanta, sacode a poeira e dá volta por volta por cima. cima. Nossa, bom demais. É por Amo aí. vocês. Boa E noite. nós amamos Oi, você. querida. Muito Boa obrigada. semana. Uma boa noite. Por Deus. Boa Boa noite. semana. Obrigada. Obrigada.